Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos neste momento maravilhoso. Bem, hoje nós iremos mais uma vez falar sobre a palavra de Deus, alguns conselhos excelentes para nós, porque Deus só tem conselhos bons. E como eu sempre falo, não existe nada melhor do que nós estarmos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, obtermos a paz. A paz que o mundo não tem condição de nos dar, porque o servo de Deus, ele é abençoado em todas as situações de sua vida, que seja nas dificuldades, que seja na fartura, que seja na bonança, o servo de Deus é sempre abençoado, é sempre uma pessoa firme, equilibrada. E antes de eu começar este vídeo, eu orei e pedi a Deus para falar conosco e nos dar entendimento. E o conteúdo de hoje é muito interessante para nós, homens e mulheres de Deus, tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre a mulher virtuosa e o varão valoroso, conforme a vontade de Deus. É um tema muito falado, muito apregoado, mas Deus usa cada um conforme a sua vontade. Deus usa cada um conforme a necessidade do momento. E hoje eu creio que Deus estará falando conosco, primeiramente comigo e depois com as pessoas que irão ouvir este vídeo, certo? Então, meus amados, a palavra do Senhor, no livro dos Provérbios, a começar aí no livro dos Provérbios 14, no verso 1, está escrito o seguinte: a mulher virtuosa edifica a sua casa, enquanto a tola destruirá. Ó, que diz aqui? 14, aí Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Mas vamos ler mais um pouquinho ainda. Lá na epístola, numa das epístolas do apóstolo Paulo aos Efésios, tá, gente? Ao povo de Éfeso, aos Efésios, que diz o seguinte, no capítulo 6, a partir do verso 22, vamos ler até o verso 30. Os deveres domésticos, a partir do 22, aí do capítulo 6. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O 24 diz, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O 25 diz o seguinte, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O 28 diz, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher,
ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu com a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, é uma passagem, quer dizer, são passagens importantes, tá? E nos explica direitinho, tá? Muitas mulheres não querem serem sujeitas, submissas aos seus maridos. Contudo, nós sabemos que a mulher, apesar de o homem ser o cabeça do lar, assim como Cristo é da igreja, e a mulher submissa ao marido, certo? A mulher governa a casa, gente. A mulher, ela é que administra todo o lar. Todo o serviço do lar é administrado pela mulher. Agora vamos entender o que é mesmo, irmã Ilza, professora Ilza, uma mulher virtuosa. O que é mesmo, professora Ilza ou irmã Ilza, um homem valoroso? Ora, vamos entrar agora no assunto conforme a palavra de Deus, certo? Os homens têm que ser imitadores de Cristo. Todos nós temos que sermos imitadores de Cristo. Ora, nós mulheres sabemos exatamente quais são as nossas obrigações, certo? Assim como vós homens também sabem quais são as suas obrigações. Por exemplo, uma mulher casada tem seu esposo, tem sua casa, tem seus filhos, portanto, ela tem muitos afazeres. Então, o que é uma mulher virtuosa, então? Uma mulher virtuosa é uma mulher que não perde culto na igreja onde ela congrega. É somente isso? Não, é muito além disso. Uma mulher virtuosa, ela sabe dividir o seu tempo e sabe a hora certa que ela pode ausentar-se do seu lar, ausentar-se da sua família, porque o ministério dela começa em casa. O ministério dela começa com a sua responsabilidade no seu lar, com seu esposo e com seus filhos. Porque de nada adianta uma mulher ser totalmente virtuosa aos olhos dos irmãos na igreja e deixar a desejar com relação aos seus filhos, ao seu esposo, aos trabalhos domésticos. Ora, observe bem quantas responsabilidades tem uma mulher dentro do seu lar. Nós, dentro de um lar, nós temos a faxina da casa, nós temos que cuidar da alimentação da família, das compras, certo? Que muitas vezes também nós fazemos com os nossos maridos, em conjunto. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos. Temos que cuidar dos deveres escolares, das reuniões escolares dos nossos filhos, porque muitas vezes nós falamos sobre a mulher virtuosa, mas nós não detalhamos o significado da palavra virtuosa. E precisamos sim detalhar, precisamos sim ensinar a igreja que a mulher virtuosa, ela tem que ser exemplo para as demais mulheres lá fora. Porque através do exemplo, nós conseguimos ganhar almas para Cristo. Através do nosso exemplo, nós conseguimos evangelizar pessoas. Ora, como é que uma mulher se diz virtuosa e seus filhos na escola, em idade escolar, voltam para a escola, para a aula, com os deveres, os seus afazeres, sem fazer, gente, seus deveres, sem fazer, suas lições, sem fazer, sem acompanhamento algum, não frequenta as reuniões escolares, não cuida de sua família, das vestimentas da sua família, da roupa da família, da faxina da sua casa. Ora, o primeiro ministério de uma mulher virtuosa é no lar. Certo? Será que Deus fica contente de ver uma mulher
não faltar uma reunião da igreja, na igreja templo, deixando sua casa a desejar, suja, né? Vamos falar o vocabulário claro, o vocabulário certo, deixando sua casa suja, deixando sua louça suja, deixando de fazer o seu almoço, de fazer a sua janta. A criança chega para jantar ou para almoçar, o esposo não tem. Por quê? Porque ela foi para a igreja. Nós precisamos ter entendimento. Quando Jesus esteve na casa de Lázaro, Marta e Maria, precisamos entender muito sobre o que Jesus quis dizer a Marta, certo? Jesus quis dizer o seguinte, que nós precisamos aprendermos a dividirmos o nosso tempo. Porque se nós aprendermos a dividirmos o nosso tempo, nós vamos ter tempo para lavar, passar, cozinhar, orar, louvar o Senhor, quer seja orando ou com a palavra. Certo, amados e amadas? É isso que significa ser uma mulher virtuosa. É dar atenção ao seu esposo. Porque diz a Bíblia que a partir do momento que a gente se casa, se torna um corpo. Por acaso, uma pessoa pode sentir incomodada com a sua própria carne? De modo algum. Do mesmo modo que nós, mulheres, temos que nos unificarmos aos nossos maridos. Cada mulher tem que ser um corpo único, né? A mulher, o esposo e a esposa e vice-versa, certo? Nós temos que sermos valorosas para os nossos esposos, assim como eles também têm que ser valorosos para conosco. Como nós lemos aqui a palavra, os deveres domésticos, os maridos precisam serem responsáveis por seus atos, certo? Serem homens que cuidem bem de suas esposas, que amem suas esposas como amam a si próprio, assim como Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Então, o que é que significa ser um homem ou uma mulher valorosa? Um homem ou uma mulher valorosa vai ainda além de cuidar bem do lar, cuidar bem da família, cuidar bem da casa, cuidar bem da igreja, cuidar bem da obra do Senhor, vai além. Sabe por quê? Porque precisa ser exemplo na sociedade. Precisa ser exemplo de mulher dentro da sociedade. Precisa ser exemplo de homem dentro da sociedade. Um homem e uma mulher de Deus, por exemplo, não pode viver por aí faltando dias de trabalho, querendo apenas um emprego, tá? Tem que ser exemplo dentro do seu emprego. Trabalhar direitinho, chegar e sair na hora certa, certo? Ter responsabilidade, certo? Para com Deus e para com os homens, seus semelhantes. Porque o trabalho foi deixado por Deus para a nossa sobrevivência. Nós precisamos trabalhar para comermos o pão amassado com o suor do nosso rosto. Nós não podemos vivermos esperando dos outros. Cada um tem que aprender a trabalhar para se manter e tem que ter responsabilidade. Onde estiver tem que ter responsabilidade. A nossa prestação de conta é com Deus e com a sociedade, com todos, para com todos. Porque não adianta nada você se mostrar uma mulher virtuosa, um homem valoroso, diante de outros homens aqui na terra, de alguns homens aqui na terra, né? Não diante dos homens, diante de alguns, uns poucos, certo? E diante de outras pessoas, diante de Deus, porque os olhos de Deus estão atentos, olhando, contemplando tantos bons quanto os maus, tantos justos quanto os injustos, tantos os justificados pela fé quanto os ímpios. Os olhos de Deus não se distanciam de nada. Tudo Deus vê. Não adianta
nós tentarmos parecermos bonzinhos para uma liderança religiosa que está à nossa frente e depois fazermos diferente lá na frente com as pessoas, tratarmos mal as pessoas. Agora, isso significa que nós devemos aceitar tudo que o mundo oferece? Não. Não. Senão alguém lhe ofereceria algo que não é da vontade de Deus e você aceitaria para não desfazer das pessoas, certo? E muitas vezes você tem que ser bravo, você tem que ser brava, claro. Por que você tem que ser bravo, tem que ser brava? Porque o mundo oferece aí bandejas maravilhosas aos olhos da carne, que não agradam a Deus. Então nós temos que aprendermos a dizer sim, sim na hora certa, não, não na hora certa. Precisamos sermos mulheres virtuosas em quaisquer lugares, não apenas na presença dos nossos líderes aqui na terra, porque o maior líder, os olhos do maior líder estão direcionados para todos os lugares do mundo. Não adianta eu querer ser boazinha ou o homem lá querer ser bonzinho diante da sua liderança religiosa, da sua liderança cristã aqui na terra. Não vai adiantar nada. Nós precisamos ter a conduta que tiveram os servos de Deus no passado. A conduta de Paulo, quando ele estava em qualquer lugar, era a mesma. De Paulo, de Pedro, de João. Eu gosto muito de citar João na ilha de Patmos. Estava ali preso, sozinho, e olha a conduta dele. Ele não estava ali fazendo para que ninguém visse que ele era bonzinho. Vejamos também a oração lá do publicano, né? Daqueles dois homens lá, que eu não me lembro, um era o publicano e o outro não me lembro o nome agora. Mas um orava em voz alta, tá? E o outro orava em voz baixa. Um estava orando apenas para mostrar que era bom, que era servo fiel, que merecia receber do Senhor alguma coisa. O outro não. O outro já não estava fazendo assim, estava fazendo para Deus, certo? O que a irmã está querendo dizer com isso? Que nós não devemos orar em voz alta? Não, nada disso. Nós podemos sim, podemos orarmos em voz alta, porque na Bíblia está escrito, quando Jesus estava indo lá para Jerusalém, entrar em Jerusalém, e o povo clamando em alta voz, e os fariseus pediam ao povo para calar, certo? E Jesus disse para o povo não parar de clamar em alta voz, porque se o povo parasse de clamar, até as pedras clamariam. Então, a gente precisa entender cada palavra da Bíblia dentro de cada contexto, porque ela só é entendida quando contextualizada. Muitas vezes você vê falar sobre a mulher virtuosa, você só cita o exemplo de Maria e não cita o exemplo de Marta. Qual era o defeito de Marta? Que Marta, ela estava tão sobrecarregada que ela não tinha tempo para o mestre, para ouvir o mestre, certo? Esse foi o único defeito de Marta, tá? Mas Jesus não condenou Marta, não. Disse que Maria escolheu a melhor parte, certo? Porque Maria teve tempo para ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos de tempo para ouvirmos a palavra de Deus, para falarmos de Deus para as pessoas. Só que nós não podemos deixar o nosso primeiro ministério, né, que é a família, porque Deus não se agrada de você e eu deixarmos nossos filhos soltos por aí, sem direção. Eu observo muito isso aqui na minha casa. Por exemplo, meus filhos até hoje, quando eles chegaram, já são adultos, eles vão perguntando logo, quando é o pai, cadê a manhã? Quando é a mãe, cadê painho?
não é? Aqui no Nordeste fala-se manhã e painho. Então, é bem assim. E a criança também. Sem contar que, gente, o pai e a mãe ausente, certo? Pai e mãe, quando passa a maior parte do seu tempo fora de casa, a tendência dos filhos é ficarem rueiros, é ficarem por aí, vagando nas ruas, tá? Não tem tempo de fazer suas lições de casa, vivem sendo admoestados de qualquer maneira por pessoas na rua, ao invés de serem ensinados por seus pais, seus parentes, seus avós, seus irmãos mais velhos, o professor, a professora, a liderança da igreja, ficam na rua, tá? Então, um homem e uma mulher de Deus, certo? Que é casado ou casada, o ministério começa em casa. Ela mostra que é uma mulher virtuosa. Ele mostra que é um varão valoroso, começando pela família, pela atenção que ele dá à sua família, pela atenção que ele dá à sua esposa, pela atenção que ele dá aos seus filhos. E ela começa a ser uma mulher virtuosa a partir da atenção que ela dá ao seu esposo, aos seus filhos, às suas atividades domésticas. Um homem precisa entender, uma mulher precisa entender quanto trabalho há dentro de uma casa para ser realizado, para que a família possa manter-se em equilíbrio. Por isso que eu digo que é um ministério de muita responsabilidade. E se não fosse de tanta responsabilidade, Deus não teria deixado dois para cuidarem dos filhos. Deus deixou o pai e a mãe, justamente porque não é fácil. Educação não é uma tarefa fácil. E depois vem a escola, e você tem que acompanhar também seus filhos na escola. Ora, a gente vê pessoas que se acham virtuosas, pessoas que se acham varões valorosos, que não estão nem aí para os filhos na escola, que se danem os professores com as tarefas de seus filhos. Será que nós podemos tratar um homem e uma mulher de virtuosa mulher que não liga de olhar os cadernos dos seus filhos, de acompanhar os seus filhos na escola? Um pai que deixa seus filhos aí de todo jeito, que não acompanham seus filhos na escola, não observam vocabulários dos seus filhos, porque nós, professores, nós acompanhamos e sabemos o comportamento de cada um, sabemos o que sai da boca de cada um. Nós sabemos disso. Então não adianta você e eu querer, quando eu falo você, eu falo a mim também, refiro a minha pessoa também, querer esconder do seu líder, do líder da sua igreja, quer seja o pastor, quer seja o padre, quer seja um presbítero, quer seja um diácono, uma diaconisa, porque o mundo muitas vezes percebe muito mais, certo? Então, como está escrito aqui, ó, os deveres domésticos, fala até que os pais não devem irritar os filhos e vice-versa. Filhos e pais devem se respeitar em casa. Esposo, esposa e vice-versa devem se respeitar em casa. Devem ser exemplos para os filhos. Ensinarem seus filhos a serem gentis com as pessoas, a cumprimentarem as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou pode ser um cumprimento mais simples, mais popular. Oi, né? Olá. Certo? Falar com as pessoas, dar atenção às pessoas, independente da idade dessa pessoa. Certo? Quer seja uma criancinha ou uma pessoa idosa, um ancião, uma anciã. Nós cristãos, se quisermos realmente sermos vistos mulheres valorosas como mulheres valorosas, as mulheres, e os homens como varões valorosos, precisamos
dar exemplo. Precisamos sermos exemplos nessa terra. Precisamos, em primeiro lugar, cuidar bem do nosso ministério, que é a família. Em primeiro lugar, filho, né? Filho, filha. Ser um bom filho, ser uma boa filha. Depois vem o quê? Ser um bom aluno, ser uma boa aluna, ser um bom cidadão, uma boa cidadã lá fora, tratar todo mundo bem, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, porque não adianta nada a gente orar, a gente pregar a palavra de Deus, entoar canções maravilhosas e louvores a Deus e desrespeitar a humanidade. De nada adianta. Deus não irá receber, é sacrifício de tolo, não adianta nada. Então a Bíblia, gente, ela é repleta desses conselhos a respeito da mulher virtuosa e do varão valoroso, certo? Repleta em todos os livros da Bíblia aqui, quase todos a gente vê, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a gente vê ensinamentos. Aqui diz o quê? Que a mulher sábia edifica a casa e que a tola a destrói com suas próprias mãos. Porque a mulher sábia, ela está sempre presente. Ela está sempre dirigindo bem o seu lar, sabendo o que é que está faltando, onde é que ela precisa dar mais atenção, qual é a parte que ela precisa dar mais atenção. Ela precisa saber ser vigilante com relação aos seus filhos, principalmente seus filhos quando crianças, observarem o que seus filhos tragam para casa, de onde veio, a origem de tudo. Bem assim é o esposo, mas a esposa é quem passa mais tempo em casa. Hoje, a mulher trabalha, o homem também trabalha, o que é que tem que fazer? Dividir as tarefas. Dividir as tarefas, porque a mulher sozinha, que trabalha fora, se ela trabalha para ajudar o seu marido no sustento da casa, o marido precisa ajudá-la também no feitio das atividades domésticas. Não é nada demais essa divisão de trabalhos domésticos em casa, quando o casal, os dois trabalham em benefício do suprimento do sustento da família, do sustento para vestes, calçados, manutenção da casa com relação à energia, água, vestuário e tudo mais, gente. É preciso haver reciprocidade. Sem reciprocidade, tudo fica desequilibrado. Filhos desequilibrados, casal desequilibrado. E aí, vai adiantar o quê uma excelente pregação no templo? Vai adiantar o quê? Se Deus vê tudo, Deus contempla tudo. Deus sabe tudo sobre a minha vida e sobre a sua vida, antes que fôssemos formados, cada um no ventre da sua mãe. De que adianta a pregação bonita, o louvor bonito? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter responsabilidade com o ministério no lar. Primeiramente como filhos e filhas, como estudantes, como cidadãos e cidadãs antes do casamento. E depois disso tudo também no casamento, como esposo, esposa, como profissional, isso é muito importante. Quem é que vai querer empregar um funcionário que hoje está no trabalho da semana? Trabalha-se segunda no Brasil, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quem vai querer um funcionário que trabalha 3 dias, 4 dias, falta um, trabalha 2 dias, faltam 3 dias? Quem vai querer um funcionário desses? Ninguém quer, gente. Ninguém quer. Um funcionário que quer viver viajando, quer viver passeando o tempo todo. Quem vai querer? Olhe, os empregadores querem empregados, aliás, pessoas para trabalharem, estarem no pé da obra. É por isso que eu nunca aceitei, tá?
Eu não aceitei ser obreira de uma igreja, porque eu não posso estar no pé da obra. Eu trabalho na minha casa e trabalho fora da minha casa para ajudar o meu esposo. Então, o que é que eu posso ser? Apenas uma colaboradora. Eu estou aqui pregando a palavra justamente porque a palavra de Deus diz que quem sabe fazer ou não faz, está omitindo. E o pecado da omissão, já sabe, né? Omissão é pecado, a gente não pode omitir. Tá? Então, que Deus abençoe a todos, porque essa palavra veio do coração de Deus para nós. E que nós mulheres não venhamos a nos comportarmos como mulheres tolas, abandonando os nossos lares para cuidar de coisas que podem até ser importantes, mas depois da nossa responsabilidade no lar. Que vós, esposos, também sejais valorosos, primeiramente com seu ministério como esposo, como pai, com responsabilidade, como funcionário de uma empresa, certo? No seu trabalho. Porque se nós não tivermos essas responsabilidades, é um ministério, gente. Se nós não tivermos responsabilidade no nosso trabalho, na nossa casa, nós não podemos exercer outros ministérios dentro da igreja. Deus não quer assim. Deus quer que sejamos equilibrados. Deus quer que sejamos exemplos na terra. Deus quer que nós sejamos o sal da terra. Nem de mais, nem de menos. Porque se o sal for demais, vai salgar o alimento. Vai salgar. Sabe o que significa isso? Se você abandonar o seu lar e ficar dentro do templo o tempo todo, tá? Cuidando só das coisas que você acha que Deus estava reclamando lá, que Jesus teve aquela conversa com Maria e Marta, achando que Marta não fazia nada, né? Se você pensar dessa maneira, pode ter certeza que não vai ser vista por Deus como uma mulher virtuosa nem como um homem valoroso, não, viu? Se deixar a desejar no seu trabalho, no seu lar, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com a educação dos seus filhos, para poder ficar no templo o tempo todo, tentando agradar, pensando que está agradando a Deus, não vai conseguir. O que Jesus quis dizer a Marta é que ela deveria tirar um tempinho também para Deus. A mulher virtuosa, o homem valoroso, sabe conciliar. São servos de Deus equilibrados, certo? Em tudo que faz, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Se é uma pessoa que tem um emprego, que tem que trabalhar 5 dias na semana, só falta se realmente não puder ir. Se estiver doente, se for uma causa muito justa. Seus filhos vão para a escola com tarefas sem fazer. Se os pais não souberem, mesmo assim, vai atrás de alguém que sabe fazer para ajudar. Nós precisamos sermos exemplos nesta terra, porque pelo exemplo a gente ganha alma para Cristo. O comportamento é a melhor pregação que existe. Então, a mulher tem que ser atenciosa dentro do seu lar, de modo que seus filhos não fiquem soltos por aí aprendendo o que não deve, com pessoas que ensinam o que não se deve ensinar para uma criança, para um adolescente. Do mesmo modo que o pai também tem a mesma responsabilidade que a mãe, principalmente hoje em dia. Hoje em dia que pai e mãe, ambos trabalham para o sustento do lar. E que Deus assim possa abençoar a todos. Porque conselhos nunca é demais, ainda mais quando esses conselhos são voltados para o equilíbrio da família. Mulheres,
Não abandonem seus lares. Não deixem seus filhos sozinhos em casa, principalmente nas idades que eles mais precisam de nós. Homens, tenham atenção à sua família. Tenham atenção às suas esposas, sejam amorosos com suas esposas, assim como as esposas devem ser amorosas também com seus esposos. Homens e mulheres de Deus, sejam atenciosos com as pessoas, não importa qual a religião delas. O que importa é o que você faz, o que importa é você ser obediente à palavra de Deus. O que importa é você não sair por aí de companhia fazendo as mesmas coisas que os ímpios fazem. Mas você dá atenção a uma pessoa simplesmente porque ela não tem a mesma fé que você tem. Você não está, nem você nem eu vamos estar dando bons exemplos de mulheres virtuosas, de homens valorosos. Certo? Isso é muito importante. No lar, os pais têm que respeitar os filhos, do mesmo modo que os filhos têm que respeitar os pais. Há pai e mãe que só querem o respeito dos filhos, mas não respeitam os filhos. Não respeitam. É a privacidade dos filhos. A gente tem que ter vigilância com relação a isso. Porque todo mundo precisa de privacidade, mas precisa de vigilância. Todo mundo precisa de vigilância. E não é só a criança, não, todo mundo. Porque nós somos humanos, somos falhos. E a Bíblia manda lavar uns aos outros, como está escrito aqui, ó. Aqui tem uma parte que fala que nós precisamos lavar uns aos outros. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma parte que fala, né, que nós precisamos sermos lavados uns pelos outros com a palavra. Tem gente que acha que porque já é uma autoridade eclesiástica não precisa mais de ser admoestado por ninguém, já sabe tudo. Aquele que acha que já sabe tudo é tolo, sabe? Porque o único homem que passou pela terra com toda a sabedoria foi Jesus Cristo. Os demais homens, todos precisam aprender uns com os outros através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e fique aí com o meu abraço e um beijo carinhoso e que esses conselhos fiquem guardados em nossos corações, que venhamos entender o que realmente é ser uma mulher virtuosa, é ser um homem valoroso, certo? Porque Deus, que Deus escolheu Gideão porque ele era o que restava ali, que era obediente à sua palavra. Amém? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Bye, bye.